Rapaziada, e o Jorginho e a esposa dele que foram para um pagode no Rio de Janeiro? Se liga aí, tão soltinho, hein? Show the message, the Flamengo's fame. How many? Show me how many. Came to Brazil, cara. Tem camiseta do Jorginho à disposição nas lojas do Flamengo, tá? O jogador ainda nem foi anunciado, vem só no meio do ano. Porém, quem quer o Jorginho, camiseta 20, não perde tempo, que já tem nas lojas do Flamengo, tá? Isso aqui é Flamengo e não tem como perder tempo, tá bom? Coisa linda. Rapaziada, vazou uma foto aí de uma loja do Flamengo no aeroporto do Rio de Janeiro, do Jorginho, número 20, e dizem que foi o próprio empresário do Jorginho, que veio aqui no Brasil, que tirou e postou essa foto. Não se sabe, né, se a loja eu acho que não ia dar um mole desse, eu acredito que alguém foi, personalizou a camisa, e ele tirou a foto, ele mesmo pendurou lá pra aquecer as coisas entre o Arsenal, na negociação, porque sabe como é que é empresário, né? Ainda mais quando quer a negociação do seu jogador. A gente sabe que negociação, mesmo quando não tem, um clube não vai pagar o outro, a liberação de contrato envolve luvas. Então, Jorginho, o empresário, se ele vem pro Flamengo, vão ganhar um dinheirinho. Então, talvez seja o próprio empresário que fez essa camisa aí, galera. Eu acho que a loja do Flamengo não ia dar esse mole, e ainda mais que o nosso camisa 20 é o Matheus Gonçalves ainda, né, cara? Não vai dar esse mole. Mas, quem sabe, né? Tá perto, galera, tá perto. Você viu como é que ele e a esposa estavam soltinhas no pagode? Lembrando que a esposa dele é irlandesa, velho. E, galera, muitas pessoas aí, jornalistas, torcedores rivais, têm falado sobre o Filipe Luís na seleção brasileira. Ontem a gente teve um jogo, né? Na quinta-feira, Brasil contra a Colômbia. O Brasil ganhou com gol do Vinícius Júnior no finalzinho, mas o time não convence. O Dorival, ele não convence, não consegue fazer a seleção jogar bem. E muitas pessoas têm falado sobre o Filipe Luís na seleção. Só que veja se você concorda com essa opinião do João Guilherme sobre o assunto. Chegou a hora do Filipe Luís assumir a seleção brasileira. Já há até um movimento igual o movimento que existia para levar o Dorival para a seleção brasileira. Vocês se lembram disso? Que o Dorival ganhou a Libertadores com o Flamengo, a Copa do Brasil com o Flamengo, e depois ganhou a Copa do Brasil com o São Paulo. Então houve um movimento para levar o Dorival à seleção brasileira. Agora, mediante os resultados realmente que não são dos melhores, começa o assunto Filipe Luís na seleção brasileira. Gente, é importante lembrar o seguinte: o Filipe Luís é um treinador que tem 6 meses no futebol profissional. Aí você vai falar, mas não tem nada a ver, porque ele é muito competente, ele é bom demais, mas é exatamente esse o ponto. O Filipe Luís, ele é um profissional de alto nível. Ele é uma pessoa intelectualmente com um padrão elevado. E ele sabe muito bem, ele é um cara experiente no futebol, né, e viveu a maior parte da sua carreira na Europa. Ele sabe muito bem que isso tudo que se fala agora, daqui a pouco pode ir por água abaixo com algumas derrotas que podem acontecer, né? Então o Filipe Luís, ele passa a impressão de que ele tem tudo planejado e estrategicamente colocado na carreira dele. Ele não imaginava virar técnico do profissional tão cedo, mas ele virou. E a partir do momento que ele chegou ali e os resultados vieram, são... se você contar a Taça Guanabara, são 4 taças. Se você não contar, são 3. Né? Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Depois que os resultados vieram
de maneira tão expressiva, ele tem a plena consciência de que ele não se firmou ainda como treinador. E dar esse passo agora para sair do Flamengo e ir para a seleção brasileira é algo que pode mudar o rumo da carreira dele. Ele tem tudo planejado, ele sabe onde ele pode ir, até onde ele pode chegar e o caminho que ele tem que percorrer para isso. E o Felipe Luiz sabe que é fundamental para ele ficar no Flamengo, ganhar títulos no Flamengo, para depois buscar outros horizontes. E um caminho natural que se abre para o Felipe Luiz, e o José Boto já falou sobre isso, é o futebol da Europa. O futebol da Europa já observa o Felipe Luiz com muita atenção. Mas para chegar lá, ele precisa amadurecer, ganhar experiência, conquistar títulos, e agora é que vai chegar o momento importante para essa solidificação do Felipe Luiz como treinador de futebol. Porque ele ganhou a Copa do Brasil no ano passado, jogando 4 partidas, dificílimas, 2 contra o Corinthians na semifinal, 2 com o Atlético. Dentro de Minas ele foi campeão. É um feito. Aí ele terminou bem o Campeonato Brasileiro. Aí ele vem e ganha a Supercopa do Brasil em cima do Botafogo, um troféu de abertura de temporada. E depois ele ganha o Campeonato Carioca, que ele sempre colocou como uma pré-temporada, e é mesmo. Agora, terminou a pré-temporada. Agora o papo é sério. E essa é a primeira temporada que o Felipe Luiz vai ter o início de trabalho lá desde janeiro e vai seguir. Então, esta é a temporada da afirmação do Felipe Luiz. E outro detalhe, ele está envolvidíssimo no processo de construção do time do Flamengo, alinhado, afinado com o Boto. Eu hoje conversei com o Danilo, vai ter o podcast MengoCast lá na Flamengo TV, vocês vão gostar muito, amanhã vai estar no ar na Flamengo TV, e o Danilo me falou várias vezes que o Felipe Luiz ligava para ele quando estava ainda no Sub-17, conversando sobre futebol, e depois na tentativa dele vir para o Flamengo, o Felipe ligou, o Felipe participou, e o Felipe está agindo assim também com o Jorginho, que pode vir para o Flamengo. Ele está participando de todo esse processo. Então, isso mostra um envolvimento dele muito grande e um planejamento de carreira que indica que ele não vai sair agora do Flamengo para dirigir a seleção brasileira. Eu, particularmente, não acredito. Acho que ele sabe o que ele quer, ele sabe a estratégia que ele tem que usar para se tornar um treinador de ponta no futebol mundial, e esse caminho passa por permanecer um tempo no Flamengo e criar uma base, uma casca, ganhando títulos, e depois partir para a Europa. Atlético de Madrid é um caminho que se abre para ele naturalmente. Pela história, ele é um ídolo no clube, né? E esse sucesso que ele vem fazendo já o coloca naturalmente como um sucessor do Simeone, que está há 14 anos lá no Atlético de Madrid e que uma hora vai sair de lá. Eu concordo totalmente com tudo que o João Guilherme falou. Não é o momento, cara, do Felipe Luiz ir para a seleção brasileira. Ele sabe disso, ele é inteligente, ele não vai fazer essa loucura. Seleção brasileira, a cobrança absurda de ganhar a Copa, um monte de jogadores que já estão acomodados ali na seleção, que muitos são as mesmas caras repetidas há anos. Ele tá aqui no Brasil, cara, ele conhece a estrutura, ele conhece os jogadores, jogou com eles, os bastidores, tem tudo ali na mão dele, dominado. Ele vai abrir mão disso para ir para a seleção brasileira, que se ele perder um ou outro jogo, eliminação, o pessoal vai começar a cobrar ele.
E o João Guilherme lembrou bem. O pessoal, quando no final de 2022, o pessoal começou a pedir Dorival na seleção, cara. E olha como as coisas mudaram rápido. Felipe Luiz vai abrir mão disso? Do Flamengo, início de carreira? É muita loucura, né, cara? Muita loucura. Ele pode alcançar muitas coisas no Flamengo que possibilitam ele ir pra Europa, para um Atlético de Madrid. O Simeone não vai ficar lá pra sempre. O Atlético de Madrid tem identificação com o Felipe Luiz. E, no último caso, assumiu uma seleção brasileira. Se a gente observar, os treinadores de ponta no mundo, eles dirigem clubes e não seleções. É raro um treinador ser top mundial e estar dirigindo uma seleção. Os melhores estão empregados em clubes. Agora o Felipe Luiz fazer o contrário é loucura. Mas galera, vamos pensar um pouquinho. Quem que tá pedindo o Felipe Luiz na seleção brasileira? São os adversários. É a mídia paulista. Por quê? Porque tirando o Felipe Luiz do Flamengo, você enfraquece o Flamengo. A gente também não pode ser bobo em cair nessa, né, galera? De pedir, ir junto, na empolgação, pedir Felipe Luiz na seleção brasileira. Porque isso é enfraquecer o Flamengo. E convenhamos, nós somos brasileiros. Mas eu tenho certeza que você se importa mais com o sucesso do Flamengo do que o sucesso da seleção brasileira. Então eu quero o Felipe Luiz aqui sendo campeão por muito tempo. Se ele sair, que vá para a seleção brasileira, que vá para um time europeu se ele quiser, mas deixa o Felipe Luiz quietinho aqui. Deixa a sua opinião nos comentários. Você acha que o Felipe Luiz tem que ir para a seleção brasileira mesmo ou ficar aqui no Brasil? E sobre o Jorginho, você acredita que ele vem? Eu acredito, hein? Tava feliz, a esposa também. Eu acredito que ele vai acabar pintando aí no Flamengo. O link do vídeo do João Guilherme vai estar aqui na descrição. Eu sou o Einstein Rubro Negro. Valeu, valeu!